A arqueologia não revela apenas templos e tesouros perdidos. Muitas vezes ela desenterra segredos tão perturbadores que parecem ter saído de um pesadelo. Imagine caminhar em um sítio arqueológico e encontrar ossadas que contam histórias de rituais sombrios, ou descobrir objetos misteriosos que a ciência ainda não consegue explicar totalmente. Essas descobertas não só mudaram a forma como entendemos o passado, mas também deixaram cientistas e historiadores arrepiados. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em todas as 9 descobertas arqueológicas mais assustadoras da história explicadas em 15 minutos. Prepare-se para um passeio entre tumbas antigas, civilizações misteriosas e segredos enterrados. E no final, você terá que responder qual dessas descobertas é a mais assustadora para você. A arqueologia é a ciência que busca compreender o passado através do que foi deixado para trás. Cada escavação revela fragmentos de vidas antigas, tradições e mistérios. Mas nem sempre os achados são grandiosos ou belos. Muitas vezes eles despertam medo, desconforto e até pesadelos. Ossadas com sinais de violência sugerem histórias de guerras brutais e rituais sombrios. Objetos enigmáticos levantam dúvidas sobre o que realmente acontecia em certas culturas. E lugares abandonados há séculos carregam uma aura de silêncio assustador. Ao longo da história, arqueólogos se depararam com descobertas que não só desafiaram o conhecimento científico, mas também abalaram nossas certezas sobre segurança, moralidade e espiritualidade. Afinal, cada fragmento encontrado é uma janela para a mentalidade de povos antigos. E às vezes essas janelas revelam visões que preferiríamos não ver. A arqueologia, portanto, não é apenas sobre ciência. Ela também é um mergulho psicológico em nossos maiores medos. O medo da morte, do desconhecido e do inexplicável. É por isso que essas descobertas são chamadas de assustadoras. Elas não só mostram o que aconteceu no passado, mas também refletem aspectos sombrios da própria natureza humana. Ao conhecer esses achados, não estamos apenas estudando história, estamos encarando os limites daquilo que nos faz humanos. E hoje vamos explorar juntos todas as 9 descobertas arqueológicas mais assustadoras da história, explicadas em 15 minutos. A primeira descoberta assustadora é a dos guerreiros de terracota encontrados na China. Em 1974, agricultores cavando um poço se depararam com figuras de argila em tamanho real. Pouco a pouco, revelou-se um imenso exército enterrado sob a terra. Estima-se que mais de 8.000 soldados foram moldados, cada um com feições únicas. Mas o mais perturbador não é a grandiosidade da obra, e sim a lenda de que artesãos foram sacrificados para manter o segredo. Esses guerreiros parecem vigiar o túmulo do imperador Qin Shi Huang para a eternidade. O silêncio e a imobilidade das estátuas criam uma sensação inquietante de que estão apenas adormecidos. Muitos visitantes relatam sentir arrepios ao caminhar entre fileiras desse exército petrificado. A arqueologia trouxe à luz não apenas arte, mas também um lembrete sombrio da obsessão pelo poder. A segunda descoberta assustadora são as múmias de Guanajuato, no México. Elas foram reveladas no século XIX, quando corpos mumificados naturalmente começaram a ser exumados. Diferente das múmias egípcias, esses corpos parecem congelados em expressões de dor e terror. Alguns têm bocas abertas como se gritassem, outros olhos arregalados como se ainda estivessem vivos. A explicação científica envolve o solo seco e as condições ambientais, mas a impressão visual é de sofrimento eterno. Muitos acreditam que algumas pessoas podem ter sido enterradas vivas por engano. Essa ideia transforma o museu onde estão expostas em um dos mais perturbadores do mundo. Visitantes relatam mal-estar, calafrios e até pesadelos após ver as múmias de perto. Essa descoberta é um choque entre ciência e história e o medo mais primitivo da humanidade. A terceira descoberta assustadora é o cemitério de crianças de Ashkelon, em Israel. Nos anos 1980, arqueólogos encontraram centenas de esqueletos de bebês em um antigo local de banhos.
Inicialmente acreditava-se que fosse resultado de uma epidemia, mas as análises sugeriram algo mais sombrio, um possível infanticídio em massa. Muitos corpos mostravam sinais de morte logo após o nascimento. A quantidade concentrada de restos infantis levantou teorias perturbadoras. Alguns especialistas acreditam que as crianças foram sacrificadas para rituais religiosos. Outros defendem a hipótese de abandono em razão da pobreza extrema. De qualquer forma, o local se tornou um dos achados mais arrepiantes da arqueologia. Caminhar por esse sítio é encarar diretamente a fragilidade da vida humana na antiguidade. Essa descoberta não apenas comoveu estudiosos, mas também levantou questões éticas profundas sobre como lidamos com a infância no passado. O cemitério de Ashkelon é lembrado como um dos maiores mistérios sombrios da arqueologia e até hoje permanece como uma ferida aberta na memória coletiva da humanidade. A quarta descoberta assustadora é o círculo de crânios encontrado em Çatalhöyük, na Turquia. Esse antigo assentamento neolítico é um dos mais antigos do mundo. Durante as escavações, arqueólogos encontraram dezenas de crânios humanos cuidadosamente dispostos em círculo. Alguns estavam pintados com pigmentos vermelhos, como se fossem parte de um ritual. A visão de tantos ossos humanos reunidos em ordem precisa é perturbadora. Ninguém sabe ao certo se eram homenagens, sacrifícios ou cultos à morte. O fato é que a descoberta sugere práticas ligadas a crenças sombrias. Os moradores de Çatalhöyük podem ter convivido diariamente com esses restos humanos. Isso transformava a morte em presença constante no cotidiano. Até hoje, especialistas ainda discutem o verdadeiro significado desse círculo macabro. A quinta descoberta assustadora são os corpos do pântano encontrados em diferentes regiões da Europa. Esses corpos foram preservados de forma impressionante em áreas de turfa e pântanos. Alguns ainda têm pele e cabelos e até expressões faciais visíveis. O mais inquietante é que muitos mostram sinais de morte violenta. Alguns foram enforcados, outros esfaqueados ou mutilados antes de serem jogados no pântano. As condições químicas do solo impediram a decomposição completa. Isso fez com que essas vítimas pareçam ter morrido há poucos anos, não há séculos. A hipótese mais aceita é de que eram sacrifícios humanos oferecidos aos deuses. Mas outras teorias sugerem punições brutais contra criminosos ou inimigos. Olhar para os corpos do pântano é como encarar fantasmas do passado ainda frescos. Esses achados lembram que a violência ritualizada fazia parte da vida cotidiana antiga e que o pântano se tornou um cemitério silencioso de histórias não contadas. A sexta descoberta assustadora é o exército de crianças sacrificadas de Huanchaquito, no Peru. Em 2011, arqueólogos encontraram mais de 140 corpos de crianças enterrados lado a lado. Elas tinham entre 5 e 14 anos e apresentavam sinais de sacrifício ritual. Muitos corpos ainda estavam acompanhados de restos de lhamas sacrificadas. Os arqueólogos acreditam que esse massacre coletivo foi realizado para apaziguar os deuses. A região havia sofrido fortes chuvas e desastres naturais na época. A visão de tantas crianças juntas é devastadora e perturbadora. Cada pequeno corpo conta uma história interrompida de forma brutal. Esse é considerado o maior sacrifício infantil registrado na arqueologia e levanta perguntas sobre os limites da fé e da devoção humana. O achado de Huanchaquito não só revela a dureza da vida antiga, mas também nos obriga a refletir sobre até onde a humanidade pode ir em nome de suas crenças. A sétima descoberta assustadora é a das torres de crânios de Tenochtitlan, no México. Durante escavações na antiga capital asteca, arqueólogos encontraram milhares de crânios humanos empilhados. Essas estruturas eram conhecidas como Tezonpantli e serviam para exibir vítimas sacrificadas. Os crânios eram perfurados e organizados em fileiras, formando paredes inteiras de ossos. A visão dessa quantidade de restos humanos é impressionante e perturbadora. Para os astecas, esse ato representava devoção aos deuses. Mas para nós hoje é um lembrete brutal da violência ritualizada.
As torres de crânios revelam até onde a fé e o poder político podiam ir juntos. Andar entre essas ruínas é sentir o peso de milhares de vidas interrompidas e nos faz refletir sobre como o terror podia ser usado como espetáculo. A oitava descoberta assustadora é o chamado cemitério de vampiros da Bulgária. Em várias escavações, arqueólogos encontraram esqueletos enterrados de maneira incomum. Muitos tinham estacas de ferro atravessando o peito. Outros apresentavam pedras pesadas pressionando o corpo. Essas práticas eram usadas para impedir que os mortos retornassem como vampiros. O mais intrigante é que essas sepulturas se repetem em diferentes regiões da Europa Oriental. Isso mostra que o medo de mortos-vivos era real e generalizado na Idade Média. Para os habitantes da época, não era superstição, mas uma questão de sobrevivência. Esses achados conectam mitos populares com práticas de vida e morte e revelam como o medo do sobrenatural influenciava decisões concretas. O cemitério de vampiros não é apenas folclore, mas prova material do pavor humano. Ver esses esqueletos presos para sempre causa arrepios até nos arqueólogos mais experientes. A nona descoberta assustadora é o cemitério real de Ur, na antiga Mesopotâmia. Escavações revelaram dezenas de túmulos de reis e rainhas. Mas o mais impressionante foram os corpos de servos sacrificados junto com seus governantes. Homens e mulheres jaziam lado a lado em filas ordenadas, todos vestidos com ornamentos como se participassem de um ritual solene. Acredita-se que eles foram mortos para acompanhar o rei na vida após a morte. O contraste entre a beleza das joias e a tragédia da morte é impactante. Essa prática mostra até onde a lealdade era levada na antiguidade. Para alguns, foi um ato de devoção suprema. Para outros, um massacre ritual justificado pelo poder. O cemitério de Ur expõe a linha tênue entre fé política e brutalidade. Até hoje é lembrado como uma das descobertas mais perturbadoras da história antiga. A conclusão sobre essas descobertas arqueológicas assustadoras nos leva a uma reflexão profunda. Cada achado não foi apenas um registro do passado, mas também um espelho de nossos maiores medos. O medo da morte, da violência, do sobrenatural e do inexplicável. Os guerreiros de terracota mostraram o poder da obsessão por imortalidade. As múmias de Guanajuato revelaram a fragilidade da vida e o terror do enterro prematuro. O cemitério de crianças de Ashkelon expôs a dor da perda e as sombras do sacrifício. O círculo de crânios de Çatalhöyük trouxe à tona a presença constante da morte nos rituais antigos. Os corpos do pântano nos lembraram da brutalidade dos sacrifícios humanos. O exército de crianças de Huanchaquito mostrou o peso da fé diante de desastres naturais. As torres de crânios de Tenochtitlan revelaram o terror usado como espetáculo político. O cemitério de vampiros da Bulgária expôs como o medo coletivo moldava práticas funerárias. E o cemitério de Ur nos lembrou da linha tênue entre devoção e massacre ritual. Juntas essas descobertas nos mostram que a humanidade sempre buscou sentido no medo e que muitas vezes esse sentido foi construído sobre dor e sangue. A arqueologia nesse contexto não é apenas ciência, mas também um mergulho psicológico. Cada osso, cada objeto, cada tumba é um testemunho de quem fomos e um alerta do que ainda podemos nos tornar. Refletir sobre essas descobertas é valorizar os avanços éticos que temos hoje, mas também reconhecer que o medo continua a guiar nossas escolhas. A pergunta que fica é, diante dessas histórias, qual descoberta mais te assustou? Deixe sua resposta nos comentários porque queremos saber sua opinião. E se você gostou deste mergulho no passado, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhum episódio da série Todos Explicado em Minutos. Compartilhe este vídeo com quem também gosta de mistérios e história. E prepare-se porque no próximo episódio traremos ainda mais revelações surpreendentes. Obrigado por assistir até o fim deste vídeo. Você acabou de conhecer todas as 9 descobertas arqueológicas mais assustadoras da história, explicadas em 15 minutos. Mas o passado ainda guarda muitos outros segredos sombrios.
E na série Todos Explicado em Minutos, vamos continuar revelando cada um deles. Se alguma descoberta te deixou arrepiado, conte nos comentários. Queremos saber qual delas mais mexeu com você. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos episódios. Compartilhe este vídeo com quem também ama história e mistérios. E prepare-se no próximo episódio. Vamos trazer revelações ainda mais surpreendentes.